Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Jesus me libertou da maldição da lei. Antes de entrar nesse tema, eu queria saber se você já se inscreveu no meu canal. A sua inscrição me ajuda na divulgação da palavra do Reino de Deus. O seu like, meu comentário também é muito importante. Me segue também nas outras plataformas. Aqui no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 1 e diante, Paulo escreveu dizendo: Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo, não por parte de homem, e nem pela autoridade humana, mas por Jesus Cristo e por Deus, seu Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Escrevo esta carta às igrejas da Gálatas, na companhia de todos os cristãos aqui, nossos irmãos na mesma fé. Desejo que recebam a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e a do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo, sofrendo o castigo dos nossos pecados, de acordo com o plano de Deus, para nos livrar deste mundo mau. Assim, damos toda a glória a Deus para todo sempre. Amém. No verso 6, Paulo começa a escrever e vai corrigindo os irmãos que parecem ter se desviado do caminho de Jesus. Estou muito admirado da rapidez com que se desviaram de Deus, que na sua graça chamou a participar da vida eterna através de Cristo. Afinal, estão a seguir outro evangelho. Paulo está escrevendo aqui para a igreja sobre as pessoas que se infiltrou no meio dos irmãos e começaram a ensinar algo que não condiz com a mensagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. E por incrível que pareça, alguns irmãos acabaram caindo nesses ensinos contraditórios com a salvação. Não sei se você já parou para analisar. Depois da queda de Adão até o nascimento de Jesus, o cenário era só guerra e assassinato e muitas tristezas. Mas uma coisa era diferente naquele tempo, porque os anjos promoviam a violência entre o povo e colocavam o nome do Pai Celestial como autor daquelas situações. Vamos meditar um pouco nisso? Se Deus é amor, por que Ele não amou aquele povo naquele tempo também? A gente sabe que nosso grande Pai sempre falou com o povo por meio dos profetas, de várias maneiras. O nosso Criador trouxe revelações ao povo antes que algo de ruim acontecesse, no meio deles. E o pior de tudo é que o povo andava em uma rebeldia tão grande que a destruição vinha e quando eles percebiam já era tarde. E muitos pregadores confundem esses textos do Velho Testamento, pois pensam que Deus é o principal autor de tantas guerras e tantas mortes, aonde mulheres grávidas, crianças de colo, ou seja, muitas pessoas morreram pela ordem de Deus. Isso no conhecimento da maioria dos pregadores. Olha o que o discípulo João escreveu em sua carta. Abre sua Bíblia comigo no 1 João, capítulo 4, verso 8 em diante. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Então, meus irmãos, particularmente falando, eu não vejo razão para acreditar que era Deus que dizia ao povo para guerrear contra outras nações através dessa lei. E por isso eu medito muito nas cartas que Paulo nos escreveu. A gente se confunde muito na hora de recebermos a palavra ao ouvir uma pregação. E por não nos esforçarmos para receber o entendimento da parte de Deus, pois nosso Criador nunca foi assassino e também nunca será. E quando paramos para entender o que Paulo escreveu em suas cartas, ele está revelando em grandes partes que a lei não provém de Deus. E se você não conseguir compreender essa mensagem, é só você analisar que quem está escrevendo para os irmãos é um homem que servia e andava segundo a lei. E quando Paulo estava perseguindo a igreja, ele mesmo tem um encontro com Jesus, aonde aconteceu o seu chamado. Então, quem está revelando as obras e as maldições que a lei traz sobre nossas vidas é uma pessoa que trabalhou conforme a lei ordenava. E Paulo era um homem irrepreensível na lei. Olha o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 4, verso 15 e 17. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, de Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu,
a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então as pessoas que se infiltraram dentro da igreja de Gálatas começaram a trazer este ensino novamente aos irmãos, que eles precisariam obedecer os mandamentos da lei. Mas Paulo não deixa isso passar desapercebido e já escreve para eles de maneira rigorosa, dizendo: aliás, nem sequer é evangelho algum. Há algumas pessoas que andam a perturbar-vos e a querer torcer o sentido do evangelho de Cristo. Se alguém, ainda que seja eu próprio, ou mesmo o anjo do céu, vier pregar-vos sob nome de evangelho, outra mensagem além daquela que já vos tenho anunciado, seja maldito. Disse e volto a repetir: se alguém vier pregar-vos outro evangelho diferente daquele que já uma vez aceitaram, seja maldito. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Paulo não passa a mão na cabeça de intrusos, não, como alguns falsos pastores fazem no tempo de hoje para segurar membros dentro da igreja. Nas cartas de Paulo, as mensagens é séria e percebemos a dedicação que ele teve para apresentar a mensagem da cruz para aquele povo daquele tempo e para nós nos tempos de hoje. Daí achamos muitos erros dentro de muitas congregações, pois a lei continua sendo um objeto de desculpa para muitas igrejas, enquanto o evangelho da graça vai perdendo seu espaço em muitos corações. Os falsos pastores que Paulo vem citando em suas cartas são pessoas que tinham responsabilidades no meio dos irmãos, mas em vez de pregar o evangelho de Cristo, eles pregavam os costumes da lei, as tradições e as coisas que os seus antepassados costumavam praticar. E isso deixa Paulo muito admirado. No nosso tempo de hoje, as pessoas são convencidas a trazerem ofertas altas para os altares. Algumas fazem votos e pedem que venda seus bens e distribua em cima dos altares, e a bênção acontecerá em sua vida. Outras criam envelopes, carnês, sementes da cura, vendem vassoura, fazem campanhas e colocam o reino de Deus e as bênçãos do Senhor Jesus como garantia da sua oferta. E eu fico imaginando o tamanho da cegueira que este povo carrega em seus olhos. E se a gente vê lá no livro de Mateus, capítulo 19, verso 21, Jesus ensina totalmente ao contrário desse povo. Pois um jovem rico vem até Jesus e pergunta o que ele precisaria fazer para ser perfeito. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Então percebemos que o evangelho de Jesus é diferenciado e contradiz o ensino desse rebanho de falsos pastores. E Paulo vai continuar dizendo aqui para os Gálatas, no verso 10: se falo assim, lembre-se que é porque procuro agradar não a pessoas, mas a Deus. Se procurasse conformar-me às opiniões de homens, não poderia ser servo de Cristo. Se Paulo tivesse recebido o chamado pela unção humana ou por visão humana, com certeza Paulo continuaria com os ensinos da lei, pregando a ira, a cólera e a violência contra os discípulos de Jesus. Mas conforme ele mesmo escreve, Paulo recebeu o chamado diretamente de Cristo, então foi uma transformação completa e perfeita. Posso garantir-vos, irmãos, que o evangelho que vos tenho anunciado não é de origem humana, não foi arquitetado pelo pensamento humano, também nem sequer foi de homens que o recebi. Foi Jesus Cristo mesmo quem me revelou. A maneira que Paulo revela sua conversão para os irmãos é incrível. Ele desvenda os mistérios da lei e coloca Cristo como caminho e razão do seu conhecimento, pois não teve mão humana em seu chamado, mas o próprio Jesus se revelou para ele e fez o chamado diretamente em sua vida. E Paulo fala com a sua própria boca para os irmãos de como antes era, antes de receber o chamado. Sabe como eu era quando seguia a religião judaica e como perseguia sem misericórdia a igreja de Deus, procurando destruí-la na prática da religião judaica. Ultrapassava muitos da minha idade, meus compatriotas, e era extremamente zeloso no respeito pelas tradições de meus pais. Mas a vontade de Deus era outra. Mesmo antes de nascer, Deus já tinha me escolhido e designado com uma bondade que eu não merecia, para revelar o seu Filho em mim. Por aqui já dá para entender que Paulo agia pensando que era para Deus, mas ele acaba reconhecendo que tudo quanto praticava era de procedência maligna. E ao escrever isso para esses irmãos, Paulo traz para eles uma orientação de como é cruel
e perversa andar e praticar as ordenanças da lei. Mas agora Jesus foi revelado em Paulo, e ele diz: e a fim de que pregasse entre os gentios, quando chegou no momento de cumprir esse mandato, não fui imediatamente procurar a opinião de ninguém, nem sequer voltei a Jerusalém encontrar-me com os que já antes de mim eram apóstolos. Antes, parti para a Arábia, regressando depois a Damasco. Foi só passado 3 anos que tornei a ir a Jerusalém, para contactar pessoalmente com Pedro, tendo ficado com ele durante 15 dias, e não vi nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Acreditem que aquilo que vos escrevo é a verdade. Deus é testemunha disso. E depois dessa visita, parti para a Síria e para a Cilícia. Entretanto, os crentes das igrejas da Judéia continuavam sem me conhecer pessoalmente. Apenas tinham ouvido dizer: aquele que perseguiu os cristãos anunciava agora a fé, que antes procurava destruir, e davam glória a Deus por minha causa. Agora, antes de finalizar este vídeo, meus irmãos, eu gostaria muito de desejar que esse entendimento que Paulo adquiriu através da sua caminhada com Jesus venha alcançar a minha e a sua vida. Precisamos ter esse encontro verdadeiro que Paulo teve com Jesus. Eu, particularmente, não busco aprender alguma coisa da parte de homem, e em oração costumo pedir muito ao Senhor Jesus que me ensine sobre as coisas que ainda estão ocultas no meu entendimento, porque o fracasso humano está em tentar viver e cumprir a lei, mas a vitória do cristão vem através da obediência em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então vamos buscar e permanecer nos ensinos que Jesus tem para nos oferecer, e seremos mais que vencedores. A paz do Senhor Jesus.